Cleison. Meus irmãos, bom dia, graça e paz a todos, a todo mundo bem acordado, todo mundo disposto para a gente iniciar o nosso último encontro no livro de Jonas. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar. Eu queria também abençoar a vida do irmão que desejar receber o livro. Eu já li, eu ganhei este livro, e todos os nossos estudos do livro de Jonas, os temas foram baseados neste livro. Então eu quero deixar à disposição aqui agora, para quem desejar pode pegar aqui comigo esse livro, leia, depois passa para uma outra pessoa. Alguém gosta de leitura, deseja o livro? O Daniel? O Kleber, ok. Kleber, seu livro, mais R$100, tá bom? Pode pegar daqui a pouco, está aqui. É um preço promocional. Brincadeira, Kleber. Tudo pela graça, né, pastor Samuel? Muito bem. Antes dessa oração, irmãos, nós estamos concluindo o nosso estudo do livro de Jonas. Quando você pensa na história de Jonas, em uma palavra, o que vem na sua mente? Uma palavra. Então, a baleia, o grande peixe, que mais? Desobediência. Nínive. Decepção, barco. Refúgio. Salvação. Abismo, que é o tema, os abismos do coração, Olha aí quantos abismos nós já estudamos nesse período. O que mais vem, irmãos? A última palavra que vem na sua mente. Mais alguma? Irmãos, muitas coisas vêm em nossa mente, e quando geralmente é ministrado sobre o livro do profeta Jonas, o destaque maior sempre está para o grande peixe. E a gente conhece bem a história de Jonas, o protagonista do livro é Jonas, mas nós sabemos, irmãos, que o foco maior de tudo é Deus. O livro de Jonas, a experiência que Jonas teve, revela Deus, principalmente alguns atributos de Deus, a sua soberania, a misericórdia e a graça de Deus, são reveladas em toda essa história que nós vimos até agora. Então, se pensarmos assim, o maior protagonista do livro de Jonas é Deus. Amém? E a sua misericórdia, a sua graça, que nos alcançou, Que maravilha, olha só, que bênção para nós, Juninho? Ô Juninho, você pode orar a Deus, pedindo a bênção para esse estudo? Sim, Deus. Obrigado por cada irmão aqui, Deus. O teu Espírito Santo essa manhã veio falar aos nossos corações, Pai, através do irmão Jonas. Sim, Deus. Através dos nossos irmãos aqui, através do Elise, Deus. Oh, Deus, tenha misericórdia. Sim, Pai. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus queridos, antes da gente iniciar o último capítulo, nós vamos basear nessa manhã no capítulo 4. E mais para o final do capítulo 4, eu só gostaria de recordar com vocês algumas informações. Primeiro, eu gostaria de refletir com vocês quem era Jonas. Quem era essa pessoa de Jonas? Vocês já viram isso, nós já estudamos, mas é só um resgate daquilo que já vimos, Antes de olhar a sua Bíblia, o que vem à sua mente, quem era a pessoa de Jonas? Então, Jonas era um profeta. Jonas era um profeta, irmãos. Um profeta. O que mais? Ele era um fugitivo. Um fugitivo. Lembrando que, como profeta, no Velho Testamento, rei, sacerdote e profeta eram pessoas chamadas por Deus e capacitadas para exercer alguma função. A do profeta, então, ele era capacitado através do Espírito de Deus que vinha sobre ele,
dando aquela capacidade para exercer uma função para Deus. Então Jonas era um profeta, um homem que tinha o Espírito de Deus, um homem que conhecia alguns atributos de Deus. Jonas conhecia a lei, a palavra de Deus. Jonas não era um homem qualquer, Jonas era um profeta de Deus. O que mais, irmãos? Vocês se lembram de alguma outra coisa? Jonas é citado tanto no livro de 2 Reis, e Jesus no Novo Testamento também falou sobre Jonas. Jonas foi um personagem real. A história de Jonas não é uma história fictícia, mas é uma história real, e a Bíblia traz detalhes. Jonas profetizou no reino do norte. Lembra que o povo de Deus se dividiu em 2 reinos, Israel, que é a tribo do norte, com 10 tribos, dividida da tribo do sul. Então Jonas profetizou na tribo do norte, de Israel, aproximadamente no século 7º. E ali Jonas profetizou muitas coisas, palavras vindas de Deus. E no Novo Testamento, Jesus fala a respeito de Jonas, quando os sacerdotes, a liderança religiosa daquela época, pressionam Jesus e pedem para Jesus um sinal. E Jesus diz o seguinte: nenhum sinal será dado, senão do profeta Jonas. E ele diz mais, e Jesus fala, e os ninivitas, se referindo aos ninivitas dessa época, eles ressuscitarão naquele dia e julgarão o povo de Deus. Então Jesus faz menção tanto de Jonas quanto dos ninivitas. Então, irmãos, esse é o profeta, é a pessoa em quem nós temos nos debruçado nestes dias e estudado. Irmãos, e Nínive? Quem era o povo de Nínive? É só uma pequena introdução para a gente resgatar alguns assuntos que já foram falados. Um de cada vez. Os ninivitas oprimiam o povo de Deus, com certeza, Regis, mas não somente o povo de Deus. Todos os povos eram oprimidos e temiam os assírios. Os ninivitas, irmãos, Nínive, a cidade de Nínive, era a capital dos assírios. E os assírios eram o povo mais temido daquela época. Era um povo de caminho mau, era um povo que cometia muitos pecados. Mas além de ser um povo pecador, de muitos pecados, os ninivitas, os assírios, eram temidos pela sua extrema violência. Era um povo muito violento com relação aos soldados de guerra. A história conta que eles, quando conquistavam um povo, os soldados que eram mortos eram decapitados, e esses corpos eram colocados na entrada da cidade, o corpo e a cabeça, e ali sim eles mostravam tamanha violência. Isso era só uma das crueldades, além de estupros e todas as outras coisas que eles faziam. Era um povo muito cruel. Se a gente fosse talvez comparar aos nossos dias, com certeza os ninivitas, os assírios, eram mais temidos do que os grupos radicais islâmicos. E nós vemos que esse grupo é muito cruel. O que eles fazem é de uma violência muito grande. Com certeza os ninivitas eram muito mais do que isso. E eles apavoravam, sim, Regis, o povo de Deus. E eles conquistaram o povo de Deus. E o povo de Deus fez várias alianças com os assírios. Alianças para que o povo de Deus não fosse tomado por eles. Então eles pagavam impostos, mas com isso foram absorvendo muitas práticas do povo assírio, que era também muito idólatra.
e depois os assírios exterminaram o povo de Deus, do reino do norte. Então, irmãos, esse é o contexto, e nós vimos um pouco sobre Jonas e um pouco sobre os assírios. No capítulo 1, irmãos, no primeiro capítulo, nós vemos então o chamado que Deus faz a Jonas e a fuga de Jonas. Então Deus diz para Jonas ir até Nínive, a cidade de Nínive, e clamar contra ela. E Jonas fugiu para Tarsis. Nós vimos também, irmãos, eu coloquei aqui só um resumo. Nós vimos que Jonas foge, ele está no barco, vem a tempestade, e os soldados perguntam para Jonas, quem é você? E ele responde o quê? Sou hebreu, em amarelo, sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, mar e terra. Irmãos, percebam que Jonas conhece o seu Deus, e a história anda mais um pouco, e aí Jonas diz para ele, olha, para eles, lançai-me ao mar, e o mar se acalmará, diante de toda a tormenta. Então Jonas é lançado ao mar, e Deus providencia um grande peixe, que não é a baleia, nós não sabemos, pode ser ou não, mas é um grande peixe que engoliu Jonas. E aí no capítulo 2, Jonas faz uma viagem, num submarino vivo, que era no ventre daquele grande peixe. Você imagina, que passeio, que turismo, subaquático que Jonas faz. Irmãos, nessa condição, no ventre do grande peixe, Jonas então clama ao Senhor. Geralmente é assim que acontece com nós. Quando está tudo bem, então está tudo bem, a gente está um pouco mais à vontade. Quando as coisas apertam para nós, aí a gente clama ao Senhor. E olha só, e Jonas reconhece que tudo aquilo que ele está passando, a tempestade, agora estar no ventre do grande peixe, tudo aquilo foi uma ação de Deus na sua vida, em decorrência à sua desobediência. O que mais? Ele se lembra do Senhor, faz uma oração, se arrepende e no fim ele declara que pagará todo o seu voto ao Senhor. No capítulo 3, nós temos então Jonas, o peixe vomita Jonas. Veja que Jonas causou uma má digestão naquele peixe, o peixe vomita Jonas, e aí Deus fala com Jonas uma segunda vez, dizendo, olha, vá até a grande cidade de Nínive, e pregue contra ela, proclama contra ela a minha mensagem. Jonas foi para Nínive, e a sua pregação foi, versículo 4 do capítulo 3, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Versículo 5, os ninivitas creram em Deus. E grava isso, irmãos, os ninivitas creram em Deus. A Bíblia não diz, alguns ninivitas creram em Deus, mas a Bíblia declara que os ninivitas creram em Deus. Mais de 120 mil pessoas da cidade de Nínive, todos os cidadãos da cidade de Nínive creram em Deus. Esse é o maior registro, irmãos, de uma salvação coletiva que atingiu mais de 120 mil pessoas. Nós não temos na Bíblia e na história um registro de um número maior de pessoas sendo salvas no mesmo momento. E a pregação de Nínive, irmãos, revolucionou então essa cidade. E essas pessoas se converteram. E essa informação, a mensagem de Jonas, chegou até o rei, que proclamou um jejum para todo cidadão, e todos os animais da cidade tiveram que fazer esse jejum. E o rei disse o seguinte, versículos 7 ao 9 do capítulo 3, o rei determina que todos os homens e animais façam jejum e se arrependam do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Percebam que o próprio rei reconhece
que o caminho dos assírios era mau, que o caminho dos ninivitas era mau e com muita violência. A ordem do rei é que todos se arrependam. E nós terminamos o capítulo 3, irmãos, com essa mensagem de grande salvação. Que maravilha, né, irmãos? A palavra de Deus sendo pregada e mais de 120 mil pessoas sendo salvas. Fico imaginando nos nossos dias a festa. A gente faz festa quando uma pessoa se arrepende. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Quando Pedro fez a sua primeira pregação após o Pentecostes, 3.000 pessoas se arrependeram. Na sua segunda pregação, mais de 5.000. Que maravilha! Mas na de Jonas, mais de 120 mil pessoas foram salvas. Irmãos, imagina que grande alegria depois do arrependimento trouxe essa salvação para a cidade de Nínive. Que maravilha, irmãos, que glória em ver a manifestação da misericórdia e da graça de Deus atingindo aquelas pessoas. E nós terminamos o capítulo 3 dessa forma, com grande salvação. E agora eu quero ler com vocês os versículos do capítulo 4, antes de entrar nos dois assuntos que vamos tratar nessa noite, nessa manhã. E aí, irmãos, quando nós vamos entrar no capítulo 4, nós temos um Jonas irado, um Jonas faca na caveira, um Jonas sangue nos olhos. Nós terminamos o capítulo 3 com mais de 120 mil pessoas sendo salvas. E entramos no capítulo 4 com Jonas que está irado a ponto de morrer. Um Jonas, Lucas, sangue nos olhos, faca na caveira, que traduz o sentimento de Jonas. Jonas não queria brincadeira com os ninivitas, ele queria a morte e o juízo dos ninivitas. E olha a reação de Jonas diante de tamanha salvação. Abra sua Bíblia, Jonas capítulo 4, versículo 1. Com isso, depois das 120 mil pessoas que foram salvas, mais de 120 mil, com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou, fala comigo aí, Jonas ficou? Jonas ficou irado com o que, irmãos? Com a conversão dos ninivitas. Olha que reação bonita, que reação linda de um profeta de Deus. E se eu estivesse no lugar de Jonas, irmãos, talvez eu ficaria irado e mais alguma coisa, pastor Samuel. Jonas ficou só irado e querendo a morte. Nós não faríamos talvez nada melhor, irmãos. A gente não é tão melhor assim do que Jonas, tão evoluídos assim em relação a Jonas. Versículo 2: E Jonas orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente. Jonas conhece o seu Deus e sabe que Deus é um Deus clemente, isto é, um Deus bondoso e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Veja, irmãos, que Jonas conhece o seu Deus. Em teologia, Jonas tira nota 10, porque ele conhece bem o seu Deus. Em teologia, em matérias de conhecimento intelectual, Jonas tira nota 10. Muitas vezes somos assim, mas em atitude, nota 0. Um homem irado, porque um povo mau se converteu.
Versículo 3: Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Desejo de morte. E disse o Senhor, Deus pergunta a Jonas: é razoável essa tua ira? E sabe qual foi a resposta de Jonas? Sabe quando você conversa com uma pessoa e fica aquele silêncio, e o grilinho, né? Foi exatamente isso. Deus faz uma pergunta para Jonas, e ele não responde. Ele está tão irado, mas tão irado, tão bravo, que ele não responde a indagação, a pergunta de Deus. E a pergunta é razoável? Em outras palavras, você tem motivo para tamanho ira, Jonas? E Jonas fica quieto. Próximo versículo. Então Jonas saiu da cidade. Jonas sai da cidade. Ele está lá no meio do povo que se arrependeu e foi salvo. Então Jonas sai da cidade. Ainda não se cumpriu os 40 dias. Lembra que a pregação é: daqui 40 dias Nínive será destruída. Mas ele prega e o povo se arrepende rapidamente. Mas os 40 dias ainda não haviam terminado. Então Jonas sai da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, um abrigo, e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria com a cidade. Apesar da grande salvação, das mais de 120 mil pessoas salvas, Jonas sai da cidade, faz um abrigo, e ainda ele espera o juízo de Deus. Ele ainda acredita que Deus vai destruir aquelas pessoas. Ele está num camarote agora, fora da cidade. Cristina, esperando fogo do céu. Lembra que esse Jonas agora é um Jonas faca na caveira. Ele quer destruição. Esse povo não merece, é mau. Os ninivitas, os assírios, é um povo mau. Um povo cruel. Merece o pior tipo de morte. E aí Jonas então faz esse abrigo, senta ali e só está esperando, contando nos dias. Bom, hoje é o 15º, 16º dia, 20º dia, 30º dia, está chegando o grande dia da destruição desse povo. Os 40 dias ele está esperando. E olha só a experiência que ele tem. Versículo 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta. Isso é um milagre. Assim como o peixe, em um dia uma planta nasce. E subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Jonas está sofrendo aqui, irmãos, uma outra coisa, uma oscilação de humor muito grande, ódio e muita alegria. São muitos sentimentos, ao mesmo tempo. Versículo 7. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir a alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Então, nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, que é um vento muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, segunda vez Deus faz uma pergunta para Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, o qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda,
e também muitos animais. Irmãos, nós fechamos a história de Jonas dessa forma: uma grande salvação e um Jonas irado. O final dessa história nós não temos. Eu acredito claramente, dedução minha, Jonas, um homem de Deus, salvo, mas um homem irado, que nessa fase da sua vida deseja a morte. O que a ira faz no coração do ser humano, irmãos? A ira, ela é destrutiva. A Bíblia, num certo momento no Novo Testamento, diz: irai-vos e não pequeis. E depois o próprio Paulo fala: longe de vós toda ira. Longe de vós. Irmãos, o resumo é esse, ó. Versículo 9, Deus pergunta a Jonas: você tem um motivo razoável para tamanha ira? Ele responde: sim. E nós vemos aqui que Jonas perdeu o bom senso. A sua ira é irracional. A ira de Jonas é irracional. E com isso nós vamos entrar então nos dois temas dessa manhã, que é o distanciamento da razão. Quando as nossas atitudes e os nossos sentimentos se afastam da razão, daquilo que é razoável, daquilo que é aceitável. Aconteceu com Jonas e pode acontecer conosco. Aconteceu com Jonas e acontece comigo às vezes. Talvez você é diferente, mas acontece comigo. E aí você deve refletir, e comigo, você perguntando: será que isso acontece também quando as nossas atitudes não revelam nem um pouco de bom senso? E o segundo tema: esperança e salvação. Distanciamento da razão, então, irmãos. Só recordando, por quais motivos Jonas se irou? Por dois motivos, mas quais? Só para a gente recordar. Então, o primeiro motivo, ele se irou devido à salvação dos ninivitas. E o segundo motivo da ira de Jonas? Quem falou? Não entendi. Planta, isso mesmo. Então, olha só, Jonas se irou, parece irônico, se irou pela salvação, e Jonas se irou pela morte, a salvação dos ninivitas e a morte da planta. Irmãos, é razoável? É razoável isso? Mas a gente não fica tão distante, irmãos. Eu vou dar uma provocada em nós daqui a pouco, mas a gente às vezes chega perto disso. A salvação trazendo ira, e a morte de uma planta trazendo ira no coração do mesmo profeta. Então, devido à salvação, versículo 1 e 4, e o versículo 9, salvação dos ninivitas e a morte da planta. Jonas revela que perdeu o bom senso. Irmãos, e o que é bom senso? Bom senso, irmãos, é a forma sensata e equilibrada de decidir e julgar. Razoabilidade, prudência. Bom senso é a forma de agir que não é afetada pelas paixões, pelas emoções, que se pauta, o bom senso se pauta na razão e no equilíbrio, de acordo com os padrões e a moral. E o nosso padrão, irmãos, não é um padrão que a gente cria. Nós temos um padrão que vem de Deus. Aquilo que normatiza, que direciona as nossas vidas, irmãos, é um padrão vindo de Deus. Nós não acordamos como sociedade um dia e pensamos: agora nós vamos agir assim como sociedade. Existem os acordos coletivos, mas quando nós pensamos num padrão mesmo, o nosso padrão vem de Deus.
Então, a forma de agir aqui, esse padrão de Deus. E alguns sinônimos de bom senso, irmãos: sensatez, prudência, equilíbrio, siso, bom siso, ponderação. Jonas demonstra que perdeu todo o bom senso. E o que a Bíblia diz sobre bom senso, irmãos? Leia comigo, Provérbios 2:11, está ali, ó. O bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. O bom senso, irmãos, funciona como escudo. E o discernimento, que anda junto com o bom senso, de proteção. Então, bom senso para todo homem e mulher, todo cidadão, funciona como um escudo. E olha só, em Provérbios 3, 21 a 23, diz assim: meu filho, guarde a sensatez e o bom senso. Vamos juntos, ó. Meu filho, guarde a sensatez e o bom senso, nunca os perca de vista, trarão vida a você e serão como um enfeite para o seu pescoço. A sensatez e o bom senso trazem vida e adorno para nós. Então a Bíblia diz, irmãos, que o bom senso, sensatez, é muito importante para a nossa relação com as demais pessoas e a nossa relação com Deus. E nós podemos aprender muito sobre bom senso, sabedoria, entendimento, em toda a Bíblia, especial no livro de Provérbios e Eclesiastes. Temos muitos ensinos de sabedoria e de bom senso para nós. Então a Bíblia revela que ter bom senso é vida, é proteção, é escudo para nós. Mais um versículo, Provérbios 13:16. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. O insensato manifesta a sua loucura. O prudente procede com conhecimento. E foi isso que nós vimos, é isso que nós vemos na atitude de Jonas. Então, ele perde a prudência e age sem nenhum entendimento, sem nenhuma razoabilidade, sem razão. Ele age só com aquela ira, que é uma emoção. E ele então se distancia daquilo que é aceitável. Uma coisa, irmãos, é a gente ficar irado. Um instante de ira, todo mundo pode ter. Mas o problema é a gente dormir com aquela ira. É o que a Bíblia ensina. Para a gente não deixar o sol se pôr e a gente dormir irado. E levanta um segundo dia irado, terceiro dia. E isso aconteceu com Jonas. Vários dias com uma ira, sangue nos olhos. É uma ira muito forte. E aí a pessoa, ela perde todo o bom senso. E isso é percebido por todos, irmãos. Todas as pessoas no nosso convívio, seja em casa, seja no trabalho, na faculdade, na escola, todos verão quando uma pessoa, ela age sem bom siso. E isso começa a se tornar destrutivo e muito negativo, não só para a nossa imagem, mas para a nossa relação com as pessoas. Nós devemos pensar nisso, porque a nossa, eu não digo geração, mas a época que nós estamos vivendo, independente da geração que nela está inserida, seja uma criança, adolescente, um jovem, um jovem como eu, uma pessoa de meia idade ou um senhor. Nós vivemos uma época em que as pessoas carecem
de equilíbrio. Está todo mundo, quase todo mundo desequilibrado. O pastor está dizendo que a gente vê isso, né, nas mídias, liderança evangélica, cristã e tal, manifestam isso. É verdade, pastor. Nós vemos desequilíbrio em quem atua muito nas mídias sociais. Eu não vejo muito porque eu quase não acompanho, mas é muito comum. E nas relações do dia a dia, no trânsito, em casa, em qualquer relação, falta de equilíbrio. Esse equilíbrio, irmãos, não é algo que vai descer do céu, invadir os nossos corações, é algo que a gente precisa aprender. E nós precisamos buscar isso, reconhecer quando é que está faltando equilíbrio entre razão e emoção, em achar assim, o quanto que alguma atitude, sentimento nosso, ele está pendendo muito mais para o lado destrutivo, e deixando de lado discernimento, conhecimento, a prudência, a sensatez, e essas virtudes, sim, vêm de Deus, elas vêm de Deus, inclusive o domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Domínio próprio, fruto do Espírito, o pastor Fernando está ressaltando, principalmente o domínio próprio. Isso é verdade, dentro das igrejas acontece também. Nós não estamos imunes do mal que afligiu Jonas. Jonas era profeta, nós somos filhos de Deus, temos o Espírito de Deus em nós, como garantia da nossa salvação. Mesmo assim, somos falhos, precisamos ver aonde nós estamos precisando mudar, melhorar, refletir, e essa pergunta que Deus faz a Jonas, é razoável? Deus faz constantemente para nós, seja num culto, o pastor está ministrando, está pregando, alguma palavra vem de reflexão, é razoável essa atitude? Seja no momento de leitura da palavra de Deus, quando você está em comunhão com Deus, em oração, meditando na palavra, é razoável? É sensato? Jesus falou muito sobre sensatez, sobre prudência. A pessoa que ouve a minha palavra e as pratica, é comparado ao homem prudente, sensato. Ensino de Jesus. Aquele que ouve, mas não pratica, é comparado ao homem insensato, o tolo. E quem é o sensato? O sensato é o cara que vai construir uma casa, e ele constrói essa casa sobre um bom, um forte alicerce. O insensato não, ele vai lá na beira da praia, constrói na areia. Primeiro vento forte, primeira chuva, a primeira agitação das águas do mar derruba a casa, e grande é a sua queda. Então Jesus nos ensinou, em toda a Bíblia nós temos o ensino da sensatez, e já vimos que a sensatez é vida para nós. A sensatez, a prudência, o bom senso é escudo para nós, nos protege. Último versículo, o que a Bíblia diz sobre isso? Provérbios 1, de 2 a 5, para aprender a sabedoria. Olha aí, livro de Provérbios, com o objetivo de nos ensinar, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência, e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça prudência, e o entendido adquira habilidade. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor
é o princípio da sabedoria. Jonas passou por pelo menos 3 testes do bom senso. O primeiro foi a tempestade. Ali na tempestade ele já poderia ter se arrependido e a tempestade cessado, mas ele preferiu morrer. Me lança ao mar. Eu prefiro morrer porque eu não quero ir lá pregar, porque eu sei que se eu pregar, esse povo vai se arrepender, mas eu sou faca na caveira, eu quero a destruição, então me mata. O primeiro teste do bom senso, da razoabilidade, foi a tempestade. Quantas tempestades vêm na nossa vida e nós não mudamos? Recentemente a humanidade foi atingida por uma tempestade grande que foi o Covid. E as pessoas diziam: nós, humanidade, sairemos melhor. Melhorou, Lúcia? Os homens melhoraram? Não melhoraram, irmãos. Não mudaram. Quem era mal, continuou sendo mal. Quem era bom, talvez ficou mal. Mas irmãos, testes vêm na nossa vida. Veio na de Jonas, ele não mudou. O segundo teste, o grande peixe, no ventre do peixe, Jonas se arrepende, fala: agora eu vou cumprir o meu voto, eu vou pregar. Ele fez isso, mas ele não mudou de posicionamento. Ele obedeceu a Deus em ir pregar, mas ele continuou sendo faca na caveira. Ele queria a destruição de Nínive. E o terceiro teste, a planta. A planta nasce num dia, olha que milagre. Uma planta nasce milagrosamente, um arbusto, faz... Ô pastor, vou tentar entrar nesse assunto, mas ele é muito importante, para a gente não ficar também num campo de ser leviano. Não ser leviano. Imagina, porque o contexto é muito forte, irmãos. A gente ficar irado com uma pessoa que nos xinga e fez alguma coisa que nos prejudicou, tem um grau, mas a gente está falando de um povo muito mau, os assírios. Um povo muito violento. Um povo muito violento. Talvez mais do que o Hamas fez recentemente, o ano passado, lá em Israel. Com certeza muito mais brutal que aquilo. E a reação de Jonas, ela vem disso. Por isso, ele queria justiça, destruição para quem tanto mal fez. Então, a gente não pode ficar no campo mas Jonas, não. Acho que nós precisamos analisar mesmo os fatos, analisar o nosso coração, e chegar no entendimento que a Bíblia traz para nós. Agora, quando alguém faz algum mal, pastor, eu entendo que a justiça humana, ela está aí para ser exercida, e ponto final. E ponto final, tem que ser. E a justiça, ela está aí sim para regular. Mas, irmãos, quando a gente também sai do equilíbrio, da sensatez, é um campo muito perigoso, destrutivo, e pode se tornar pecaminoso. Pode se tornar pecaminoso. E aí, além da outra pessoa ter causado o mal, aí a própria pessoa que é a vítima também começa a fazer mal para ela mesma, e isso é destrutivo. Mas sem levianidade. Os gatilhos, deixa eu passar aqui. Gatilhos nos nossos dias, irmãos, que podem gerar atitude semelhante à de Jonas: frustração, decepção, injustiça, paradoxos da vida, a própria violência.
ela pode gerar um sentimento tão forte como houve no coração de Jonas, a tal ponto da gente começar a desobedecer a Deus. Quais comportamentos hoje demonstram falta de bom senso? A gente está falando o quê? Do distanciamento da razão, o distanciamento da sensatez, o distanciamento do equilíbrio, do bom siso, daquilo que é aceitável. Quais comportamentos hoje vocês acham que revelam a falta de bom senso? O pastor Samuel já citou alguns aqui. Obrigado, Rubens. Um outro exemplo, irmãos, revela falta de bom senso. Obrigado, Carlinhos. Irmãos, seja qual for a nossa situação, sempre há uma oportunidade em Deus, sempre há uma oportunidade em Deus, para que esse sentimento ruim não prospere em nossas vidas e se torne uma raiz de amargura em nosso coração. O que é muito pior. Por isso que Paulo diz: irai-vos e não pequeis. É uma reação instantânea diante de um fato, alguma coisa que foi muito chocante em nossas vidas. Mas depois, num segundo momento, ele diz: longe de vós toda ira. Uma coisa é o sentimento que vem ali, a outra é o sentimento que vem e mora em nossos corações. E você pode fazer uma reflexão de muitas coisas que aconteceram em sua vida, e no momento você ficou muito irado, muito bravo, mas Deus tratou em seu coração. Talvez o desdobramento daquela situação não foi da melhor maneira possível, mas não ficou ira no seu coração, não ficou raiva, aqueles ressentimento no coração. Isso é um tratar de Deus em nossas vidas. Mas não é fácil, senão seria leviano, viu, pastor? Eu seria muito leviano, falar: não, João, não. É muito levianidade da nossa parte, não. Mas levar uma vida toda com isso, talvez revela falta de sensatez. A gente precisa tratar, irmãos, essas feridas em nossos corações, e não permitir que um problema se torne algo muito maior, e muito mais destrutivo em nossas vidas. Amém? Alguém, fechando esse primeiro bloco, quer comentar alguma outra coisa? Pensa diferente? Porque o assunto é distanciamento da razão. O assunto agora é esse, é distanciamento da razão, e Jonas ficou distante de tudo aquilo que é razoável. E só um detalhe, irmãos, quando nós falamos no início a respeito da soberania de Deus,
Nesse momento, no momento da época do profeta Jonas, Deus determinou para Jonas manifestar a sua vontade na cidade de Nínive, e havendo arrependimento, Nínive seria salvo. E o que aconteceu? Mais de 120 mil pessoas salvas. Você tem Jonas, o próximo livro é Miqueias, e o outro livro, Naum, profeta Naum, quase 100 anos depois de Jonas. Novamente vem a palavra do Senhor a Naum contra a cidade de Nínive. E a palavra agora, 100 anos depois, é uma palavra de juízo de Deus contra Nínive. E a palavra vem de tal forma que Deus diz que Ele vai lançar um golpe tão mortal em Nínive, que não haveria necessidade de lançar o segundo, porque o primeiro golpe destruiria a cidade. 100 anos depois, Nínive foi completamente destruída. 100 anos depois, Nínive foi completamente destruída. Mas, irmãos, Jonas, ele foi chamado por Deus para manifestar a misericórdia e a graça de Deus. O tempo de Deus, irmãos, é diferente do nosso. As ações que Deus faz, a gente não entende, porque naquele momento, esse povo cruel, mau, Deus manifestou misericórdia. A gente não tem essa resposta. O que Deus faz está muito acima da nossa vontade, inclusive. Se fosse executar a vontade de Jonas, destruição total. De primeira. E aí nós vamos entrar então no segundo tópico aqui, que é esperança e salvação. Esperança e salvação. E nós vemos o quê? Os ninivitas creram em Deus, todos os ninivitas, e olha só o mandato do rei, que todos clamem fortemente para se converter do mau caminho e da violência, e mais de 120 mil pessoas foram salvas. Nós estamos falando de um povo cruel, um povo mau, aos nossos olhos um povo que não merecia viver. Não merecia viver. E se eu tivesse na pele de Jonas, eu iria dizer: eu quero ver fogo do céu. Deus manda fogo com pedra e destrói, mas que eles sofram muito. Mas olha só, o povo mais improvável foi salvo. O povo mais improvável, os ninivitas, foram salvos. E qual a chance, a probabilidade de você e eu termos sido salvos, irmãos? Nós somos melhores do que os ninivitas? Pensa agora. A salvação de Deus se manifesta a um povo não merecedor, a um povo que era improvável de ter uma mudança de vida, e eles tiveram. Mas nós somos melhores do que eles? A outra reflexão: o povo mais indigno foi salvo. Eles eram dignos de ser salvos? Rubens, eles eram dignos de ser salvos? Não. Na lógica, sem lógica, de qualquer forma, Elza, nós somos dignos da salvação de Deus, irmãos? A palavra de Deus, ela é clara: todos pecaram. Todos pecaram. Os ninivitas, nós, aqueles que vieram antes de nós, aqueles que vierem depois de nós, todos pecaram e todos carecem da graça de Deus. Não há ninguém melhor do que ninguém diante de Deus. Todos estão na mesma posição de pecadores, inimigos de Deus,
viramos as costas para Deus e carecemos da graça de Deus. E o autor do livro, e esse livro aqui é do Kleber. Cadê o Kleber? Vou passar o Pix depois, Kleber. Mas ele faz essa reflexão: o que aconteceu com a nossa geração ao longo dos anos, para chegar ao estágio de frieza, indiferença, apatia em relação à humanidade? Acho válida essa reflexão. Talvez todo o cenário que a gente vive, irmãos, o pastor Samuel contou várias histórias aqui, que me sensibilizaram, e me colocando no lugar do senhor, pastor, é difícil não ter um sentimento assim forte diante de tanta injustiça. Falamos lá, gatilhos, né? Injustiça é um dos gatilhos para tantas emoções fortes. Mas, irmãos, o que está acontecendo com a humanidade, a nossa geração, que está tão fria em relação ao ser humano? Nós crentes, irmãos, nós crentes não concordamos com muitas coisas, mas não concordamos não é porque levantamos um dia, eu não vou concordar com isso, não, porque nós entendemos pela palavra de Deus, que muitos movimentos não expressam a vontade de Deus, pelo contrário, então, não concordamos com a ideologia, com essa ideologia, não concordamos, ok? Não concordamos com a violência das facções, principalmente, né, quem já conviveu, teve uma experiência no Rio de Janeiro, sabe o que é uma facção, o quanto que o crime organizado nessa cidade é violento, destrutivo, mata inocentes. Nós não concordamos com isso, irmãos. Nós não estamos de acordo com os grupos extremistas, o Hamas, Hezbollah, e existem vários outros. Não estamos de acordo com esses grupos. Mas a pergunta é: será que a gente não está adotando o modo Jonas de ser? Será que a gente não adota esse modo Jonas de ser? Porque uma coisa é não estar de acordo com o comportamento, com as coisas que são faladas, ditas ou feitas. A outra é privar essas pessoas da graça de Deus. A nossa missão, irmãos, nós temos uma missão muito bem estabelecida pela palavra de Deus, que é: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Irmãos, não existe um grupo que seja merecedor, e um grupo de pessoas que não merecem a pregação da palavra, não existe isso. Nós aprendemos, inclusive com a história de Jonas, de uma maneira muito forte, que a mensagem de Deus deve ser pregada por nós, porque nós somos a igreja. Ela não é obrigação do pastor, ela é obrigação de toda a igreja. Pastor e toda a igreja deve pregar o evangelho a toda criatura. É uma responsabilidade nossa, irmãos. Toda criatura, inclusive aquelas que nós julgamos não merecedoras, inclusive essas, porque elas carecem da graça e da misericórdia de Deus. Um outro texto que mostra, irmãos, portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Será que o modo Jonas não está ativado em nós? E a gente tem limitado a nossa comunicação do evangelho? A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, onde abundou o pecado, transbordou a graça,
superabundou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, se tal povo é pecador, é mau, é violento, e nesse lugar, nessas pessoas, então abundou o pecado, saiba que a graça é maior. A graça, ela vai superabundar aonde o pecado está abundando. A graça, ela é muito mais poderosa, irmãos, e nós vemos isso com os ninivitas. O pior povo daquela época foram salvos. E eu amo esse versículo aqui, porque não me vergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. A salvação não é para quem tem pouco pecado, ou quase nenhum pecado. A salvação é para todo aquele que crê, independente do grau do seu pecado, porque todos são pecadores. Mas a salvação é para todo aquele que crê em Jesus. E nós somos portadores dessa palavra, irmãos. Nós temos a palavra, o evangelho, a boa notícia. O evangelho é boa notícia que o mundo precisa ouvir, que esses grupos precisam ouvir, que os ninivitas precisavam ouvir. Nós temos aí bons exemplos, e os ninivitas é o melhor exemplo para nós, de pessoas ruins, alcançadas pela graça de Deus, por esta mensagem que transforma. Não me vergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. A novidade do evangelho é poderosa e quebra qualquer tipo de corrente. A reflexão nesse segundo bloco é: como romper o modo Jonas de ser e levar esse evangelho às pessoas que estão próximas de nós. O Carlinhos primeiro. Eu não entendi. Entendi. Nós não convertemos ninguém, né, Carlinhos? A mensagem tem que ser pregada na sua essência. A conversão vem daquele que crê nessa novidade. E dependendo da atitude, pode criar barreiras, então, para o não convertido. Quem, Juninho? Qual que é a pergunta que você fez? A gente romper o modo Jonas de ser. Mas, Carlinhos, respeito o que você disse, mas tem muito crente que não fala de Jesus, nem para o pai nem para a mãe. Isso é fato, não tem como negar. Quando a gente fala igreja, é uma coisa muito abrangente. Quando a gente olha cada um para si, muda completamente. Então tem crente que não prega para ninguém mesmo. Ele acha que é obrigação da liderança da igreja, e não é por aí. A missão é de
todo convertido. Então nós precisamos estar atentos a isso, irmãos. Muitos crentes não estão trabalhando e cumprindo a sua missão principal do reino, que é pregar a Jesus. Se fizer tudo que tem que ser feito, mas não levar essa mensagem, ela deixou o principal. Assim como um médico. O médico pode fazer tudo no hospital, mas se ele não cuidar do paciente, fizer um bom diagnóstico e uma boa prescrição, ele não fez o principal. Todas as outras coisas serão inúteis, se não fizer o principal. E tem muito crente não fazendo o seu papel principal, que é pregar o Evangelho. E, pior, criando barreiras, como você disse, com comportamento ou com uma atitude como essa. Esse é um ninivita. Não sei se vocês estão escutando aí, irmãos. Ok, e o Juninho tem muitas experiências, né, como a gente às vezes compartilha, escuta bastante, sobre ministração na vida dessas pessoas, e quantos relatos, né, Juninho, de pessoas que realmente recebem a Jesus. Outros não, mas muitos casos de pessoas que se rendem a Jesus. E a nossa conversa aqui, irmãos, não é que uma pessoa que comete uma injustiça fique impune, em nenhum momento. Nós estamos falando da nossa missão de manifestar a graça de Deus a qualquer pessoa. E nesse ponto, muitos crentes têm falhado. Mas obrigado, Juninho, obrigado. Mais algum comentário, irmãos?
Violência. Que somos pecadores, né, pastor? Amém. Reconheceu o pecado que estava neles. Irmãos, então nesse encontro aqui, nesse último dia, sobre Jonas, as duas reflexões são essas. A primeira, a importância do equilíbrio, da sensatez, do bom senso, em um mundo, né, em uma época em que há um desequilíbrio geral. Então é muito importante esse equilíbrio, e como o pastor Fernando disse, né, o domínio próprio, que é um fruto do Espírito também. E a segunda reflexão é o quanto eu tenho trabalhado na minha missão principal de anunciar o Evangelho, sem olhar para o outro, mas para si mesmo, né? O quanto que eu tenho pregado o Evangelho no meu dia a dia. Com certeza você não tem encontrado ninguém do Hezbollah, eu imagino, do Hamas, mas às vezes a gente priva outras pessoas de receber essa novidade de vida em Cristo Jesus. O pastor Samuel tem um aviso. Pastor Reinaldo, não sei se... Não? Pastor Samuel? Muito bem. Então nós estamos encerrando hoje essa jornada de Jonas, e vamos começar já no próximo domingo, né, pastor? Uma nova jornada na carta de Paulo aos Filipenses. Ela é uma carta pequena, vale a pena, irmãos, nessa semana ler, né, os 4, acho que são 4 capítulos, leiam essa carta, e eu tenho certeza que Deus vai ministrar muito no seu coração. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por refletir na tua palavra. Nós te louvamos porque é um privilégio, ó Deus, essa oportunidade, e te pedimos que o Senhor nos ajude a executar bem a nossa principal missão, de levar o teu Evangelho a todas as pessoas, e nos ajude também, ó Deus, a ter bom comportamento, a ter atitudes sensatas, ó Pai. Não é fácil, muitas vezes somos confrontados, e somos fracos também, ó Deus. Então pedimos a tua graça e a tua misericórdia em nossas vidas. Nos ajude a dar um bom testemunho neste mundo, em o nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, um ótimo domingo.